Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Bárbara, né? Hoje nós vamos dar continuação com as nossas aulas. Espero que todos estejam bem. A gente vai trabalhar sobre distância de ponto e reta, né? Que está na página 76. O nosso assunto, ele é um assunto simples, né? Desde o momento que a gente tem a necessidade de recapitular aulas e conteúdos que já foram apresentados desde o início do ano. Então, a gente tem aqui um plano cartesiano, né? Esse desenho foi tirado do livro de vocês. E aí nós temos o plano cartesiano, e esse plano cartesiano, ele é um plano cartesiano de duas dimensões, né? X e Y. E aí eu tenho uma reta R. A partir dessa reta R, eu observo que há um determinado ponto, né, com coordenadas de x e y, numa determinada distância. Quando eu faço uma ligação do prolongamento dessas linhas pontilhadas, ela possui uma distância. Essa distância é a distância que vai me interessar, que é a distância de pontos, a distância de um ponto a uma reta. Então, eu tenho duas condições que eu preciso relembrar. A condição de perpendicularidade, aonde quando eu ligo essa linha pontilhada aqui, a minha reta, eu observo que a distância do ponto até a reta está de 90 graus, por isso que é uma condição de perpendicularidade. E a gente vê novamente a equação da reta geral, que é essa equação que está de rosa aqui. Então, eu escrevi assim: logo encontraremos a distância a partir de duas retas, como aprendido anteriormente. Porque quando eu encontro o momento, me deu aqui a reta R. Esse ponto aqui ele está numa relação de quê? De uma condição de perpendicularidade com a reta S. Então, eu vou encontrar aqui o produto do momento angular da reta R com a reta S, ela tem que ser igual a -1. Essa é uma condição. Quando eu encontro o momento angular da reta S, eu substituo na minha equação geral da reta. E aí eu consigo descobrir como é a distância entre as duas. Por quê? Porque eu crio uma nova reta. Isso seria, da gente lembrando, condições de forma anteriores de assuntos que nós já trabalhamos, que seria a distância de uma reta a uma outra reta visto anteriormente. Quando a gente só quer trabalhar a distância do ponto e da reta, a gente tem que lembrar assim, ó, adotando um procedimento análogo para um ponto genérico, onde eu coloquei P, onde eu não sei nem quem é esse X, nem quem é esse Y, a uma reta R, coloquei uma reta R de uma equação geral, tá? Para que vocês observem que a fórmula serve para qualquer reta. Onde essa reta R seria quem? AX mais BY mais C igual a zero. E aí eu tenho uma fórmula, né, que é a fórmula da distância de ponto e reta, que seria que a distância do ponto P à reta R vai ser igual ao módulo da constante A, né, o valor, A vezes o x do ponto P, mais a constante B vezes o y do ponto P, mais o termo independente, né, dividido pela raiz quadrada da soma da constante A mais a constante B. Então, eu vejo que eu tenho uma importância de reconhecer quem são essas variáveis que estão na minha equação da reta, para que eu não tenha dificuldade desde o início. Então, isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Na próxima página, a gente já começa a fazer os exemplos, porque não adianta a gente falar uma coisa genérica se a gente não consegue observar como que isso funciona de forma pontual. Então, um exemplo é um exemplo até que está no livro de vocês. Calcule a distância entre o ponto P, onde esse ponto seria 3 e 4, e a reta R com a equação R, x mais y menos 3 igual a zero. A primeira coisa que eu fiz foi tirar a variável A, B e C. A é 1, B é 1 e C é menos 3. E aí eu fui tirar o coeficiente angular da reta R.
Esse coeficiente angular da reta R, ele é encontrado a partir de quem? A partir do quociente do menos A sobre B, que eu achei menos 1. Vou aplicar a condição de perpendicularidade da reta R para uma reta S, né? Que está relacionada a quem? Ao ponto P. É como se eu fosse criar uma reta perpendicular a essa nova reta. E aí eu encontrei que o momento angular da reta R é 1. Então, eu vou substituir na equação geral da reta, né? E aí eu vou encontrar o y do ponto é 4, o x do ponto é 3, e eu vou substituir aonde? Na minha equação geral. Então, quando eu multiplico 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 3 dá menos 3, jogo todo mundo para o mesmo lado e igual a zero. Então, ficou menos x mais 3 mais y menos 4 igual a zero. Menos x mais y mais 3 com menos 4 dá menos 1, igual a zero. E aí eu observo que eu vou ter aqui duas equações, uma relacionada à reta R e a outra relacionada à reta S. Eu observo que essas duas retas, na verdade, é um sistema de duas variáveis, x e y. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar quem é o valor de x e quem é o valor de y. Poxa, Bárbara, mas como que eu vou encontrar um sistema de duas variáveis? Para que eu venha encontrar o valor, tanto de x quanto de y, eu posso caminhar de duas formas. Uma eu posso fazer por eliminação ou por substituição. Aí até eu que fiz aqui separadamente, para a gente não perder tempo, e fiz aqui, né? Peguei a expressão, joguei o menos 3 foi para o outro lado, ficando mais 3. E o menos x mais y, joguei o 1 para o outro lado, ficando o quê? Ficando positivo. Vou colocar assim para que todo mundo não venha só ficar de olho no sisteminho. Então, ó, eu vou fazer por eliminação, já que o mais x e o menos x, eles são iguais, mas de sinais contrários. Então, eles podem cortar. Então, um y com mais um y dá 2y, igual 3 com mais 1, 4. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 4 dividido para 2, y é 2. Tanto faz eu escolher a primeira equação ou a segunda, eu vou encontrar o mesmo resultado. Por quê? Porque eu não manipulei nenhuma das equações. Então, eu fico muito à vontade de poder usar qualquer uma das duas. Então, eu peguei aquela que tem somente sinais positivos, né? Porque a gente sempre vai pegar o caminho mais fácil. Então, x mais y é igual a 3. Sendo que o y agora vale quanto? 2. No lugar do y, eu substituí por 2. Então, ficou x mais 2 igual a 3. O mais 2 vai para o outro lado da igualdade, ficando o quê? Menos 2. 3 com menos 2, x é 1. Quando agora eu encontro o valor de x e o valor de y, né? X igual a 1 e y igual a 2, eu encontrei quem? Eu encontrei um P'. Esse P', ele vai me proporcionar que eu venha encontrar a distância entre dois pontos, que a gente já está acostumado a fazer. Então, a distância dos dois pontos vai ser quem? 3. Da onde que eu tirei esse 3? Ó, P e P', ó. Então, ficou 3 menos 1 ao quadrado, mais 4 menos 2 ao quadrado. Tanto faz colocar a ordem você trocou. Não vai influenciar em nada porque o sinal é o mesmo. Então, quando ele estiver elevado ao quadrado, não vai me trazer problema tu ficar menos 2. Então, na verdade, aqui, 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 4. 2 menos 4 dá 2, 2 ao quadrado dá 4. 4 com mais 4, 8. Raiz quadrada de 8 vai dar 2 raiz de 2, unidade de comprimento. Então, a distância dele vai ser 2 raiz de 2, unidade de comprimento. Ah, por que você coloca unidade de comprimento? Porque ele não me disse que era metro, centímetro, milímetro. Ele não utilizou nenhuma unidade. Mas é importante que eu saiba que a distância é unidade de comprimento. Aí eu fiz o quê? Eu peguei o mesmo exemplo, só que agora, em vez de fazer por esse modo de usar a condição de perpendicularidade, fazer a substituição da equação da reta, eu vou aplicar direto aonde? Aplicar direto na fórmula que eu já usei
no início da explicação, que era essa aqui. Então, o mesmo exemplo, só que agora eu vou aplicar quem? A fórmula. Então, calcule a distância entre o ponto P com 3 e 4 e o valor da reta sendo x mais y menos 3 igual a zero. Aí, novamente, eu tirei o valor de A, o valor de B e o valor de C. E eu lembrando que o 3 é x do ponto e o 4 é o y do ponto. Então, vou substituir da distância do ponto até a reta R. Então, o módulo aqui, ó, quem é A? A é 1. Vezes o x do ponto, que é quem? 3. Mais quem é B? B é 1. Vezes o y do ponto, que é 4. Mais o termo independente, que é menos 3. Tá, numerador tranquilo. Agora eu vou pro denominador. Raiz quadrada, quem é A? 1. 1 ao quadrado. Mais quem é B ao quadrado? 1 ao quadrado. 1 ao quadrado com mais 1 ao quadrado dá 2. Então, aqui ficou 3 vezes 1, 3. 3 com mais 4, 7. 7 com menos 3, 4. Então, o módulo de 4. Dividido por quem? Por raiz quadrada de 2. Eu não posso ter raiz no denominador, então eu tenho que fazer radiciação. Então, ó, multiplico raiz de 2 em cima e embaixo. Então, ficou 4 raiz de 2 dividido por 2. O 4 simplifica com 2. Então, na verdade, ficou quem? 2 raiz de 2, unidade de comprimento. E eu que não coloquei aqui a nossa unidade de comprimento, já que ele é uma distância. Comprimento. Tá, aí a gente vai para onde? Vamos para a página de uma região triangular. Isso tá na página 79. Aí nós vimos a página 77, 78 ele deu um exemplo. Se vocês quiserem fazer e tiver alguma dúvida, pode perguntar. Aí fomos para a página 79, que ele começa. Área de uma região triangular. Então, ele pega um plano cartesiano, desenha um triângulo, né? Ele não me diz se esse triângulo é equilátero, não me fala nada desse triângulo, só fala que é um triângulo. Onde esse triângulo ele é formado, logo que é um triângulo, ele é formado por 3 vértices, tudo bem? Então, A, B e C, e os pontos que seriam as nossas coordenadas. Para eu calcular a área, eu tenho que lembrar que a área dessa região triangular vai ser igual a 1/2 vezes o determinante de quem? Desses pontos. Esse determinante desses pontos a gente já viu também numa aula, também no início do nosso ano. Então, vocês não vão ter problema nenhum em fazer isso. Aí, vamos para o nosso aonde? Para o nosso exemplo, né? Então, o nosso exemplo aqui, ele pede para que eu venha determinar, lá na página 80, o exemplo, ele pede que eu venha, o problema ele fala assim, para alertar os navios sobre uma região com pouca profundidade, foram instaladas 3 boias de sinalização nos vértices de um triângulo, cujos lados são determinados pelas retas y igual a 2x menos 1, y igual a 5x menos 4 e x igual a 6. Calcule a área dessa região triangular e considere que a unidade desse sistema cartesiano seja dada em quilômetros. Lógico, se a gente está trabalhando com distância, deveria ser quem? Quilômetros. É certo que a gente deveria fazer o quê? Fazer o plano cartesiano, delimitar quem seria cada reta dessa aqui, para a gente conseguir identificar no nosso plano correto. Só que ele não está pedindo isso, ele pede uma coisa mais não tão formal. Então, eu observei aqui, ó. Para que eu possa calcular cada ponto de um triângulo, eu observo que o ponto A, ele está formado tanto por essa reta quanto por essa. O ponto B está formado tanto por essa reta quanto por essa. Como a reta C também está formada tanto por essa reta quanto essa. Então, eu fiz aqui, ó. O ponto A, ele é dado por quem? Por y igual a 2x menos 1, y igual a 5x menos 4. O ponto B, ele é formado por x igual a 6, igual a 2x menos 1. E o ponto C seria x igual a 6 e y igual a 5x menos 4. O que são esses valores aqui que eu coloquei e não falei nada? Eu vou ter o quê? Eu vou ter um sistema
que eu preciso encontrar quem? As duas variáveis, o valor de x e o valor para y. Tanto desse que eu preciso, ele me deu quem? Retas. E eu preciso saber quem são os pontos de interseção. Então, aonde que o ponto A ele vai dar interseção? No A, 1. No ponto B, eu já sei que aqui o x é 6, é só substituir 6 aqui, ó, 2 vezes 6 dá 12, 12 com menos 1 deu 11. Tranquilo, 6 e 11. No ponto C, se x é 6, é só substituir o 6 aqui, 5 vezes 6 são 30, 30 com menos 4, 26. Então, o ponto C é 6 e 26. Esse ponto aqui eu vou deixar para vocês acharem como um exercício, né, para ver se vocês estão conseguindo fazer com clareza, resolver um sistema, que eu acho bem tranquilo. A gente está aprendendo um sistema de duas variáveis desde o 9º ano. Mas mesmo assim, não custa nada a gente reforçar a ideia, porque é muito legal a gente conseguir fechar todas as lacunas, ainda mais que vocês vão fazer Enem. Aí determinei quem eram os pontos A, B e C. Então, eu vou lembrar que a área dessa região triangular, que é essa área aqui que ele quer descobrir, vai ser igual a 1/2 do produto do determinante. Quem é esse determinante? Aí eu vou calcular separadamente aqui para não fazer nenhuma confusão de sinal, de números, né? Porque toda vez que aparece muito números, a gente sempre às vezes se confunde na multiplicação. Aí fiz a determinante passo a passo e vi que meu determinante é igual a 75. Então, eu vou ter que a área triangular é igual a 75 dividido para 2. 75 dividido para 2 vai dar quanto? 37,5 quilômetros quadrados. Por que é em quilômetros quadrados? Porque a gente está trabalhando quem? A área. Então, a gente não pode esquecer das unidades. Então, eu vou deixar para vocês as atividades 81, 82 e 83 para vocês fazerem. Aí a gente vai para um outro assunto, né? Que a gente precisa fechar esse capítulo para a gente começar. A gente precisa caminhar um pouco mais rápido, né? Esse assunto que está de inequações, ele está na página 84. Então, lá na página 84, eu não botei nada conceitual para a gente. Essa parte é muito mais visual, ela fica mais simples a gente entender o que está ocorrendo visualmente do que colocar muito conceito. E aí, esse conceito, em vez de nos ajudar, vai nos atrapalhar. Então, ele pede para que a gente venha resolver graficamente a inequação. A gente tem que ter na nossa cabeça que a gente precisa lembrar como que a gente identifica quando um ponto é maior e quando ele é menor. Então, eu faço um traço nos dois. Aquele que é maior vai aparecer quem? O número 7. Aquele que é menor vai aparecer quem? O número 4. Aí ele fala aqui, ó, resolva graficamente a inequação. Isso vocês aprenderam no 1º ano. A inequação x mais 2y menor do que 15. Só que na hora de eu resolver, eu deixo um pouco de lado o que seria esse menor desse sinal aqui. Eu vou resolver como uma igualdade. Então, x mais 2y é igual a 15. E vou determinar duas situações. A primeira situação, que é essa daqui, ó, é para que eu venha zerar quem? O x. X igual a 0. Quando x for igual a 0, eu vou ter aqui 2y igual a 15. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. E aí eu vou ter quem? Vou ter 15 sobre 2, que vai dar 7,5. Esse 7,5 aqui, ó, que eu chamei de ponto A, é esse ponto aqui, ó. Aí eu vou fazer agora o segundo passo. O segundo passo eu vou determinar quando y for igual a 0. Quando esse y for igual a 0, eu vou ter quem? Eu vou ter x igual a 15. E aí eu vou encontrar um outro ponto, 15 e 0, que é esse ponto aqui que eu marquei, que eu chamei de B. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar a reta,
porque a minha inequação aqui, ela é uma reta de primeiro, ele é uma equação de primeiro grau. Então, ele é uma reta, a representação dele é uma reta. O sinal que está sendo trabalhado aqui na minha inequação, ela é menor. Então, eu vou ter toda a região o quê? Menor que esses pontos que eu demarquei aqui da minha reta A e B. Então, como a inequação, o sinal dado é menor, então nossa região estará abaixo. Isso daqui vocês vão conseguir exercitar melhor na página 88. Então, eu estou deixando para vocês atividades para que vocês não deixem, espero que vocês não deixem de fazer. Eu sei que a gente continua num período bem complicado, agora a gente já está no segundo mês. É, nós estávamos mais otimistas mês passado, mas a gente tem que se manter forte, porque só mesmo a gente se mantendo forte, a gente não fica com tantas preocupações se a gente vai sair dessa. A doença agora está em Cabo Frio, mas a gente tem que ficar firme e fiel no Senhor para saber que as coisas vão melhorar e Ele é por nós, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus. Eu sinto saudade de todos. Tô ansiosa pela live que eu sei que a Tânia vai fazer, para ver a carinha de todo mundo. Nesses dias eu encontrei o Lucas caminhando. Eu fico muito feliz de encontrar as pessoas que eu conheço e que eu gosto na rua, tá? Um beijo grande no coração de cada um.